essa manchete principal, reportagem do Aguirre Talento, da Natália Portinari, e que fala que a Polícia Federal já tem indícios de que realmente Jair Bolsonaro recebia essas informações da ABIN Paralela. Uma reportagem extremamente importante, publicada hoje aqui no UOL. A Polícia Federal enviou para a Procuradoria-Geral da República e para o STF indícios de que Bolsonaro teria recebido informações desse esquema de espionagem ilegal da ABIN durante a gestão de Alexandre Ramagem. Os dossiês e documentos produzidos pela ABIN Paralela, eles eram impressos e entregues no Palácio do Planalto. Então, um calhamaço ali de informações que eram entregues para o presidente da República. Desculpa. As investigações deverão ser aprofundadas em novas diligências a partir de agora e a partir também das provas colhidas nas buscas envolvendo Ramagem e Carlos Bolsonaro, que foram os alvos, inclusive, das últimas operações da Polícia Federal. Essas informações se somam com as provas que já foram obtidas em um inquérito anterior sobre as interferências indevidas de Bolsonaro na Polícia Federal. Bom, na reportagem, eles também buscam ali as informações e até a defesa de Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro não quis se manifestar, não se manifestou até este momento sobre essa reportagem. Em uma transmissão ao vivo no último domingo, Bolsonaro chamou de narrativa a investigação da Polícia Federal e disse que Ramagem era um cara fantástico, disse que jamais houve uma ABIN paralela, é o discurso que ele vem fazendo, assim como também os seus filhos, né? E agora tem essa informação que a gente traz de que realmente Bolsonaro teve acesso a esse calhamaço de informações que a ABIN Paralela produzia. Grave isso, hein, ô Josias, esses indícios de que o destinatário era realmente o presidente da República. São graves os indícios, embora nós estamos lidando com o óbvio, né? A Polícia Federal está tropeçando no óbvio. Já vinha tropeçando durante a gestão Bolsonaro, mas como a Polícia Federal naquela ocasião estava aparelhada, ela tropeçava no óbvio, ela cumprimentava o óbvio, dizia bom dia ao óbvio e passava, sem suspeitar que o óbvio era o óbvio. Agora, à medida que a Polícia Federal coleciona indícios sobre essa obviedade de que o Bolsonaro era o destinatário preferencial do material coletado por essa ABIN paralela, o capitão vai ficando numa posição constrangedora. Bolsonaro nega a existência da espionagem clandestina e ele sustenta que, se existiu alguma coleta de dado extraoficial, as informações não chegaram a ele. Na prática, o Bolsonaro pede para ser tratado não como um criminoso, mas como um tolo, um abobalhado, incapaz de perceber essa bisbilhotagem que proliferava ao seu redor. Em nenhuma das duas condições, bobo ou criminoso, o Bolsonaro é o político que os seus eleitores supunham. Esse Bolsonaro atoleimado, ele não faz jus nem mesmo à imagem que ele fazia de si mesmo. Uma imagem que orna com aquela frase dita por ele na reunião de abril de 2020, quando avisou que não esperaria sacanearem os seus filhos, os seus amigos, para intervir na Polícia Federal, para intervir em órgãos que não encaminhavam para ele as informações que ele julgava necessárias. Informações essas que agora está se verificando que eram informações que ele considerava úteis sobre processos que corriam na Justiça Eleitoral, no Rio de Janeiro, que é o seu berço eleitoral, informações sobre as encrencas criminais que envolviam seus filhos, investigações envolvendo seus filhos. Então, esse Bolsonaro atoleimado, até para fazer justiça à inteligência que o Bolsonaro imagina ter, Fabiola, a gente não deve supor que seja real. O Bolsonaro real é aquele da frase da reunião de abril de 2020, o Bolsonaro que estava atrás de informações que lhe possibilitassem a autoproteção, a proteção dos amigos, a proteção dos filhos e o monitoramento daqueles que ele considerava
adversários. Então, a Polícia Federal está tropeçando no óbvio e é bom que essas obviedades se tornem provas contundentes o bastante para finalmente levar o Bolsonaro à punição. O que constrange aqui também, Fabíola, nesse caso, é que a Polícia Federal está recuperando aquele inquérito que foi aberto lá atrás, ainda durante a gestão Bolsonaro, depois que o Sérgio Moro saiu do governo chutando a porta por conta desta reunião, a reunião na qual ele foi humilhado pelo Bolsonaro e disse que ia intervir na Polícia Federal, ia trocar superintendentes, se não pudesse trocar, trocava o diretor-geral, não podendo trocar o diretor-geral, trocava o ministro. Saiu o Sérgio Moro chutando o balde e agora a Polícia Federal está recuperando esse inquérito que lá atrás a própria Polícia Federal havia considerado que não existiam informações que comprometessem o Bolsonaro. A Polícia Federal pediu o arquivamento e o então Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, arquivou, ou pediu também ao Supremo que arquive, porque está lá correndo no Supremo. E o ministro Alexandre de Moraes, o relator geral das encrencas que envolvem o Bolsonaro, ele não respondeu ainda a esse pedido da polícia e do procurador-geral de então, para que esse inquérito fosse arquivado. Agora, muito provavelmente, o Alexandre de Moraes reavivará este inquérito, reutilizando informações que estão disponíveis nele. Então, isso também é muito constrangedor, porque mostra que lá atrás havia, além de uma BIM paralela, uma Polícia Federal inservível, que estava a serviço do presidente, que a mesma Polícia Federal agora, sob nova direção, está considerando que o que era antes material para arquivo morto passa a ser material que reaviva esse escândalo da BIM paralela e que torna o um personagem ainda mais suspeito. Ô Thales, se a Polícia Federal tem indícios, como diz a reportagem e a apuração aqui dos nossos colegas, é quase certo que Bolsonaro vai ser investigado nisso, né, Thales? Claro, claro. O que essas investigações da Polícia Federal estão mostrando é que o Bolsonaro montou um verdadeiro SNI na ABIN, recriou o SNI. A ABIN, o Ramagem, já disse que ele tinha contato direto com o presidente, de que o contato dele era direto com o presidente. O que isso significa? Significa que essa BIM paralela, dita paralela que o Ramagem montou, era ela que servia ao Palácio do Planalto. Ela era a BIM oficial. A BIM oficial, de fato, não tinha papel nenhum, não cumpria o seu papel constitucional, que era o de dar informações ao presidente. Quem cumpria esse papel era a BIM paralela, o SNI remontado. Esse era o grande desejo do Bolsonaro desde quando era candidato à presidência. Eu quero voltar aos tempos da ditadura. E um dos passos para isso era remontar o SNI. E era isso que ele estava fazendo. Ele estava fazendo uma arapongagem no estilo do SNI que vigiava, não se sabe se 5 mil ou 30 mil pessoas, ou entre 5 mil e 30 mil pessoas. Quer dizer, ele montou uma verdadeira máquina de investigação contra inimigos, adversários e aliados. Contra todo mundo. Estava todo mundo na mão do SNI do Bolsonaro. E ele estava pressionando militares a terem também informações como funcionava na época da ditadura. Na época da ditadura, você tinha o SNI no Palácio e tinha cada serviço de informações das forças militares e das polícias abastecendo esse SNI. No fundo, esse era o grande sonho do Bolsonaro antes, quando ele defendia isso, defendia que a ditadura foi correta, teve que fazer, porque era essa a forma que ele via para combater o que chamava de comunistas, que ainda existiriam no mundo, né? Então, é isso que o Bolsonaro fez. Ele remontou, e a investigação está mostrando, Bolsonaro estava remontando o SNI.
e o SNI era a ABIN paralela, que não era paralela, era a verdadeira ABIN, a ABIN oficial na época do Bolsonaro. Até relembrando, né, o SNI, né, que é o Serviço Nacional de Informações, que foi criado durante a ditadura militar em 1964, né, até no site do próprio governo, na área de Arquivo Nacional, fala sobre como é que funcionava esse órgão. Forte essa sua relação com isso, né, Thales, porque eu acho que é possível visualizar o que é, porque a gente fica falando, BIM paralela, informações, não sei o quê. Esse Serviço Nacional de Informações foi algo muito forte que aconteceu durante o período da ditadura militar e ele era tratado como um órgão da própria presidência da República, né? E ele pegava assuntos da segurança nacional para proveito próprio nesse sentido, para perseguir opositores, para perseguir quem não estava a favor da ditadura, né? E com muitas repercussões horrorosas, trágicas, né? E até para promover a tortura que o Bolsonaro defendia, né? E torturadores como o Brilhante Ustra, que não era do SNI, era de São Paulo, mas que tinha ligações com o SNI. O SNI fazia ligações com os serviços de informação dos estados, dos militares, das forças militares e das forças estaduais. Então, é isso que o Bolsonaro defendeu sempre, ideologicamente. Ele não defendeu abertamente que isso tinha que funcionar e que tinha que ter tortura, etc. e tal. Tudo que ele defendeu e que ele estava remontando. Nós estivemos, Fabíola, à beira do abismo. À beira do abismo. Se fosse dado um empurrãozinho, o Brasil voltava a ter o SNI formalizado. Agora, Tem um diante de aspecto, tantas... viu? Fala. Tem um aspecto, Fabíola, se você me permite, é que esses surtos de bisbilhotagem, eles sobreviveram à redemocratização do Brasil. Então, esse sistema brasileiro de inteligência sempre muito entre aspas, né? Ele convive com essa formação que vem da ditadura militar. A diferença é que, sob o Bolsonaro, o próprio presidente patrocinou um esquema de bisbilhotagem paralela, para que ele fosse municiado de informações. Mas já ocorreram casos, durante governos democráticos, de surtos de bisbilhotagem. Em 2021, por exemplo, eu publiquei na Folha reportagens com documentos secretos do Exército. O Exército tem lá o seu serviço de inteligência, que é provedor de dados para a ABIN, inclusive. Esses documentos mostravam que os órgãos de inteligência do Exército, que compõem esse SISBIN, esse Sistema Brasileiro de Inteligência, eles tratavam os movimentos sociais no Brasil como forças adversas e admitiam, isso tudo estava anotado, escrito em documentos oficiais, admitiam arranhar direitos dos cidadãos em nome da manutenção da ordem pública. Esse papelório confidencial do Exército, exposto lá em 2021, ele trouxe pela primeira vez, desde a redemocratização, esses subterrâneos da máquina de espionagem que continha cartilhas, manuais, relatórios, fichas de informantes, colaboradores, mostrava um pouco como funcionava esse velho SNI, que sobreviveu, em alguma medida, aos governos democráticos, né? Também no governo Lula, lá em 2004, segundo ano do governo Lula, saiu uma notícia, eu próprio publiquei, que revelava que a ABIN vigiava até os quintais do PT. Houve um encontro do partido em que uma militante petista, chamava, se não me engano, Ronalda Barreto, ela é filiada ao PT, militava no sindicalismo educacional, integrava lá uma diretoria da Associação de Docentes na Universidade do Estado da Bahia. Houve um encontro, e ela estava lá nesse encontro, fez discurso, e apareceu um relatório sobre o discurso dela, dizendo que ela estava conspirando contra o governo e tal. Ela foi ouvida na ocasião, ficou alarmada. Quer dizer, o governo do PT vigiando um encontro de petistas, quer dizer, sem a menor necessidade, não tinha, mas tratava a petista, o militante petista, como uma grande inimiga, mobilizava espiões para
para vigiar esse tipo de reunião sindical. Então, isso sempre aconteceu, mesmo durante os governos democráticos, esses surtos de bisbilhotagem, eles apareceram. A diferença é que o Bolsonaro institucionalizou. No governo dele, a bisbilhotagem clandestina era feita a pedido do presidente e tinha o presidente como destinatário preferencial. Essa é a diferença. Agora, os surtos, eles aconteceram e nós estamos vendo que continuam acontecendo. Bom,